responda para mim. Existe algum milagre difícil demais para Deus? Convido você a refletir comigo. Vamos lá? No vídeo de hoje, nossa reflexão vai focar apenas em uma das passagens descritas nos evangelhos. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados." Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: "Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?" Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: "Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa." Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: "Nunca vimos nada igual." Nessa passagem, a elite religiosa ficou indignada com a declaração daquele nazareno. Para eles, aquilo não passava de uma blasfêmia, uma heresia. Afirmavam que apenas Deus poderia perdoar pecados. Sabendo disto, Jesus fez uma pergunta para os fariseus: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Eles não responderam nada. E você, o que acha? Qual seria a sua resposta? Muitas vezes, para se entender as Escrituras, precisamos aplicá-la à nossa realidade. Então, imagine comigo a seguinte cena. Você está em sua igreja e 2 pessoas vêm em sua direção. Você nunca tinha visto nenhuma das 2. A que se aproximou primeiro, claro, depois de se apresentar, começou dizendo que no dia anterior havia lido a Bíblia pela primeira vez e entendeu que precisava se reconciliar com Deus através de Cristo e que naquele momento estava arrependida dos seus pecados e sentia a necessidade de fazer confissão do bom nome de Cristo Jesus, pois ela creu nele em seu coração como seu salvador pessoal. Inclusive, mostrando para você um pedaço de papel onde escreveu Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. E gostaria de que você orasse por ela para a sua salvação. O que você faz nessa situação? Se você se encontra entre a maioria dos cristãos, nesse momento você faz uma oração juntamente com ela para que Deus a perdoe de todos os seus pecados. Escreva seu nome no livro da vida e etc. Não é assim? E depois de orar, você, muito feliz, fala para essa pessoa que o céu está alegre pela decisão tomada e que daquele momento em diante, aquela pessoa está salva. Não existe mais condenação alguma sobre ela. Em meio a tanta alegria, você se dá conta de que a segunda pessoa ainda o aguarda e você precisa conversar também com ela, que observou toda essa cena com muito entusiasmo. Você se aproxima dela, já puxando uma cadeira para que você fique mais à vontade para ouvi-la, pois ela está em uma cadeira de rodas. Ela começa dizendo que recebeu a Cristo em sua vida há alguns meses e que está radiante com a paz que reina em seu coração desde o primeiro dia. E também que tem plena convicção de sua salvação e que tem orado e lido a Bíblia todos os dias e que na noite anterior leu em Mateus que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Encontrou o seguinte versículo: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. E que por isso gostaria que você orasse para que ela, daquele momento em diante, nunca mais precisasse daquela cadeira de rodas que a acompanha há quase 5 anos. O que você faz? Qual a sua reação diante disso? Que explicação racional e lógica você vai usar para dissuadir aquela pessoa?
Quais serão os argumentos que você vai utilizar para se esquivar e não precisar orar por ela? E se você tiver coragem de orar, será que você antes vai adverti-la que talvez Deus não queira que ela seja curada? E que Deus pode até mesmo ter um plano muito misterioso, onde o seu santo nome será glorificado através de sua falta de locomoção permanente. Agora, se você conseguiu se imaginar entre os personagens da história acima, eu pergunto, qual seria a sua resposta diante dessa pergunta que o Senhor fez? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Você concorda comigo que para o nosso personagem do exemplo acima citado, é muito mais fácil afirmar para um pecador arrependido seu completo perdão do que declarar sua cura? Se você concorda, escreva sua opinião nos comentários abaixo. Eu quero ouvir você. No entanto, diante disso, permita-me expressar aquilo que eu creio ser o mais difícil para Deus. Sim, vou falar sobre aquilo que eu acredito ser o impossível para Deus. Particularmente, eu acredito que para Deus fazer um milagre é super fácil. Afinal, Ele criou todas as coisas em 6 dias. Eu tenho plena convicção de que para o Senhor Jesus fazer um morto voltar à vida é bem simples. Basta uma palavra. Para eu acordar minha filha de manhã, dá muito trabalho, pois ela sempre quer dormir um pouco mais. Às vezes eu preciso apelar até para cócegas para tirá-la do mundo dos sonhos. Muitas vezes não basta eu dar uma ordem ou chamar o nome dela. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro, bastou chamá-lo. Lázaro, vem para fora. Logo, para Deus não existe milagre difícil. Mas, quanto a perdoar o homem, não é nada fácil. Ou melhor, não foi nada fácil. Sabe por quê? Porque custou caro. Para isso, ele precisou entregar seu filho amado como propiciação dos nossos pecados. Fazê-lo nascer homem para morrer. E morrer não uma morte honrada, mas a morte mais vergonhosa possível. Para Deus perdoar a humanidade, o Verbo teve que se fazer carne, tomar forma humana. Para Deus dar a vida eterna, seu santo Filho teve de ser sacrificado em nosso favor. Por isso então eu afirmo que para Deus dar esse perdão foi muito difícil, pois ele teve que suportar a afronta dos pecadores. Sua carne teve de ser mutilada pelos açoites romanos. Seu rosto foi desfigurado de tanto soco que levou de uma tropa inteira de soldados ensandecidos, os quais cuspiam-lhe no rosto e o insultavam. Ele teve de carregar uma pesada cruz até o Monte Calvário, ouvindo a zombaria por todo o percurso. Uma coroa de espinhos lhe rasgou a fronte, suas mãos e pés foram perfurados com pregos, seu lado foi rasgado, derramando seu sangue até a última gota. Sendo torturado e humilhado até seu último suspiro, o Cordeiro Imaculado foi feito maldito. Tudo isso para nos perdoar, tudo isso para nos redimir diante de Deus e nos conduzir a um nível de verdadeiro relacionamento com nosso Pai. Esse foi o preço pago para a nossa redenção. Para Deus era impossível, mas por amar você foi inevitável. Foi dor, foi agonia, foi rejeição, foi sacrifício, foi morte, foi substituição, foi por amor, foi por você.